andropausa, baixa produção de testosterona no homem ou hipogonadismo masculino. Todos esses nomes querem dizer baixa produção de testosterona no homem. E nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico e trabalho com reposições hormonais e emagrecimento. Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre a baixa produção de testosterona no homem. Eu quero começar falando, pessoal, que existem algumas razões, alguns motivos para esse homem ter uma baixa produção de testosterona. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor isso. Exemplo número 1 é o hipogonadismo primário. Calma, nome difícil, mas eu vou explicar. O hipogonadismo primário é quando o testículo, que é o nosso órgão responsável pela produção de testosterona no homem, para de produzir testosterona ou não produz testosterona em valores suficientes para a saúde masculina. E também temos o hipogonadismo secundário. O estímulo para a produção testicular de testosterona, ele tem que vir de algum lugar. E ele vem justamente da hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem dentro do nosso cérebro. A hipófise, então, ela manda um estímulo através de hormônios também para o testículo produzir essa testosterona. Se esse estímulo não estiver sendo feito da maneira correta, a produção de testosterona também estará afetada. Esse é o hipogonadismo secundário. E também temos, pessoal, o hipogonadismo masculino relacionado à obesidade. Sim, a obesidade é um fator que diminui e muito a produção de testosterona no homem. Então, eu falei aqui 3 tipos diferentes que podem causar a baixa produção de testosterona no homem. Qual é o seu caso? Conhece alguém que pode ter algum caso desses? Comenta aqui embaixo, marca essa pessoa, compartilha esse vídeo com essa pessoa para a gente conseguir ajudar também. Beleza? E aí, pessoal, por que é importante a gente falar de testosterona no homem? A gente sabe que a testosterona é um hormônio fundamental para a saúde masculina, tá certo? É a testosterona que dá vitalidade ao homem. É a testosterona que dá também virilidade ao homem, que dá força, que dá massa muscular para esse homem. É a testosterona que garante a função sexual do homem, que garante a ereção do homem, que garante o desejo sexual para o homem. Então, sem testosterona, sem ereção, tá certo? A gente também sabe que a testosterona está relacionada, sim, com a boa qualidade dos nossos ossos. Então, a baixa testosterona, ela aumenta a nossa chance de apresentar fratura, de apresentar osteoporose, de apresentar osteopenia, que é a fraqueza dos ossos. Então, essa é a importância da gente falar da testosterona no contexto masculino. A partir do momento que o homem passa a não produzir testosterona em valores adequados, não produzir testosterona de forma saudável, ele pode apresentar alguns sintomas, não é mesmo? Baixa libido, dificuldades com ereção, problemas com sono, alterações de humor, são todos sintomas que o homem pode apresentar quando ele não produz testosterona em valores adequados. Além disso, a baixa produção de testosterona, ter a testosterona em níveis abaixo dos valores de referência ou níveis muito próximos aos valores inferiores, de referência, isso aumenta o risco de eventos cardiovasculares, aumenta o risco de AVC, de derrame, de ataque do coração, de infarto. Então, a gente sabe que hormônio nenhum a gente pode ter falta e nem excesso. A gente precisa ter um equilíbrio em todos os nossos hormônios e a testosterona não é diferente, certo? Então, a partir do momento que o homem, por qualquer motivo que seja, começa a ter baixa produção de testosterona, sintomas de baixa testosterona, a gente precisa fazer o quê? Fazer um exame de sangue. A gente precisa dosar a testosterona desse homem, saber realmente qual é o valor que ele tem de produção de testosterona. A partir do momento que a gente tem
sintomas, a gente tem baixa produção e a gente tem um exame que comprove isso pra gente, o que a gente tem que fazer? Reposição de testosterona para esse homem. Isso mesmo, terapia de reposição de testosterona, a TRT. Antes de mais nada, quero deixar todo mundo muito tranquilo, porque a TRT, a terapia de reposição de testosterona, não aumenta o risco de câncer de próstata. Recentemente foi divulgado um estudo muito grande, um estudo extremamente qualificado, com milhares de pacientes acompanhados por anos realizando reposição de testosterona, e o estudo concluiu que não houve aumento no risco de câncer de próstata nos homens que fizeram a reposição de testosterona. E o estudo também concluiu que não houve aumento do risco de eventos cardiovasculares, como os infartos, os ataques do coração, AVC, derrame, trombose. Não houve aumento do risco dos eventos cardiovasculares também nos homens que fizeram a reposição de testosterona. Então, a reposição de testosterona é sim um tratamento muito seguro para o homem que precisa realizar essa reposição, tá certo? Agora que eu já deixei todo mundo mais tranquilo com relação à reposição de testosterona, vamos falar como é que a gente pode fazer a reposição de testosterona no homem. Esse homem que seja obeso, por exemplo, e não produza testosterona em quantidades adequadas devido à obesidade, ou um homem mais velho que já não consegue mais produzir testosterona em níveis adequados, como que a gente pode ajudar esse paciente? Bom, a reposição de testosterona no homem, ela pode ser feita por géis transdérmicos, um gelzinho que atravessa a pele e no gel a gente contém o hormônio testosterona. A gente tem também a testosterona via injeções intramusculares, que são as injeções que podem ser às vezes semanais, podem ser quinzenais, podem ser mensais, a depender de qual é a medicação que a gente vai utilizar, qual é a injeção que a gente vai utilizar. Atualmente no Brasil a gente tem essas 3 disponíveis. E também a gente pode realizar a terapia de reposição de testosterona no homem pelos implantes subcutâneos. São pequenos implantezinhos que a gente coloca embaixo da pele do paciente e isso garante uma liberação de testosterona constante ao longo do tempo. Então agora a gente sabe que o homem pode ter sintomas de baixa testosterona, a gente sabe que ele pode realmente estar com uma baixa produção de testosterona, a gente sabe alguns motivos pelos quais isso pode acontecer e a gente sabe também como a gente pode fazer a reposição de testosterona. O que a gente precisa também lembrar é que, como eu falei, a reposição de testosterona não está relacionada ao aumento do risco de câncer de próstata, por exemplo, nesse homem, mas a gente sabe que se a gente fizer uma reposição de testosterona com doses muito altas, doses além do fisiológico, além do que esse homem precisa para ter uma vida saudável, aí sim, ele pode correr risco, por exemplo, de ter algum problema cardíaco, ele pode correr o risco de ter, por exemplo, uma queda de cabelo muito excessiva, acne muito excessiva, são efeitos colaterais que a gente vê em pacientes que utilizam a testosterona sem a necessidade ou utilizam em doses muito altas. É por isso que a gente precisa fazer isso tudo de maneira acompanhada, fazer exames periódicos para saber como que está ficando a testosterona do nosso paciente, para que a gente consiga realmente ajudar o paciente e não atrapalhar. É por isso, pessoal, que eu sempre sou a favor de um acompanhamento médico individualizado. Então, pode ser que para um paciente eu utilize uma forma de reposição de testosterona e para outro paciente outra forma de repor a testosterona vai ser melhor. Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar os pacientes individualmente para que a gente consiga realmente ajudar de maneira assertiva. Então nesse vídeo a gente abordou o que é realmente a baixa produção de testosterona no homem, como a gente pode fazer a reposição de testosterona para esse homem, a gente quebrou alguns tabus, né? A gente quebrou alguns mitos
que envolvem a reposição de testosterona, por exemplo, que a testosterona não causa o câncer de próstata, eu deixei isso claro aqui para vocês, ela não aumenta, né, o risco de câncer de próstata, e a gente falou também de alguns possíveis efeitos colaterais, parâmetros para a gente ficar bem esperto na hora de fazer uma reposição de testosterona. Mas o que eu quero deixar bem claro, pessoal, é que sim, a reposição de testosterona no homem é uma terapia segura, desde que feita a partir de uma indicação clínica, um exame de sangue que realmente mostre que há necessidade de repor esse hormônio e que seja feita por um profissional que saiba o que está fazendo, que seja qualificado para realmente fazer essa terapia de reposição. Tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando para mais vídeos como esse. Compartilha também com alguém que você acha que vai gostar desse assunto e um grande abraço, até o próximo vídeo.